Uma das emoções mais primitivas que tantos os seres humanos como os animais têm em comum é o medo. Afinal, sem ele, a sobrevivência de inúmeras espécies não seria possível. Mas um medo em particular perdurou durante toda a Guerra Fria no século passado: as bombas nucleares. Estados Unidos e a União Soviética lideravam uma corrida onde buscavam a mais mortal arma de destruição em massa do mundo. A guerra acabou, mas armas mortais ainda continuam por aí. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o que aconteceria se todas as bombas atômicas explodissem de uma só vez. Estima-se que existam cerca de 15 mil armas nucleares em toda a Terra. Só os Estados Unidos e a Rússia detêm quase a metade. Outros países como a França, China, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte possuem cerca de 1.000 entre si. Parecem números altos, não é mesmo? E então fica a pergunta: o quão catastrófico seria se, por acaso, juntássemos as 15 mil armas nucleares do mundo todo e as explodíssemos de uma só vez? Bem, para colocar em perspectiva sobre o poder destrutivo que essa decisão acarretaria, precisamos fazer alguns cálculos. Na Terra, existem cerca de 4.500 cidades ou áreas urbanas com mais de 100 mil habitantes. Para que uma cidade inteira fosse destruída, seria necessário apenas 3 bombas nucleares. Logo, se elas começassem a explodir em várias cidades do mundo, quando 13.500 bombas estourassem, já teríamos quase metade da humanidade exterminada em um simples instante. E ainda sobrariam 1.500. Se imaginássemos um cenário hipotético onde espalhássemos todas as bombas em um único lugar, como a floresta amazônica, podemos ter uma noção do que aconteceria. Uma típica ogiva norte-americana tem o poder de 200 mil toneladas de TNT. Então, 15 mil ogivas equivaleriam a 3 bilhões de toneladas de TNT. 15 bilhões parece muito, não? Mas o quão muito, afinal? Bem, para se ter uma ideia de escala, podemos recorrer a uma das explosões geológicas mais assustadoras que a humanidade já viu: a erupção de Krakatoa, em 1883. Essa erupção foi tão potente que mais de 70% dela foi destruída e milhares de pessoas acabaram morrendo, inclusive habitantes de grandes distâncias. Seus efeitos foram sentidos no mundo todo por dias após o evento. Ao considerar que aquela erupção é comparável a 1.000 toneladas de TNT, a pilha de bombas imaginária que seria explodida conteria 15 vezes a energia da erupção vulcânica do Krakatoa. No início, uma bola de fogo de 50 quilômetros de diâmetro começa a vaporizar tudo em seu caminho, através de uma onda de choque capaz de derrubar 3.000 quilômetros quadrados de floresta. Todos os sinais de vida em um raio de 250 quilômetros começariam a queimar de repente, e a explosão seria estridente em todo o mundo enquanto a onda de pressão se espalharia por toda a Terra, dezenas de vezes nos próximos dias. Milhões de toneladas de material obliterado seria lançado para a atmosfera, formando uma imensa nuvem de forma de cogumelo, além dos limites externos da estratosfera. Em seguida, uma cratera com cerca de 10 quilômetros de diâmetro seria tudo o que restaria. Enquanto isso, todas as árvores se incendiariam ao mesmo tempo, devido à onda de calor provocada. A radiação resultante mataria os seres vivos muito rapidamente, e o fogo se espalharia pela América do Sul inteira, queimando florestas e engolindo cidades. O mundo inteiro veria um triste cenário de material radioativo por toda parte. E supondo que a bomba fosse explodida na floresta amazônica,
o Brasil seria o país mais prejudicado do planeta. O enorme volume de detritos injetado na atmosfera teria efeitos muito mais amplos. Esse aerosol em partículas reduziria a quantidade de calor que chega à superfície vindo do Sol, produzindo um inverno nuclear com enorme impacto ambiental. A explosão também liberaria um pulso de energia eletromagnética que destruiria tudo, desde redes elétricas a microchips em todo o mundo. A radiação se espalharia por todo o canto, eventualmente matando a maior parte das espécies terrestres. E a vida no planeta voltaria ao que era muito antes dos humanos surgirem. Eventualmente, novas espécies poderiam prosperar quando toda a radiação acabasse, o que levaria milhões e milhões de anos. Isso nos mostra como precisamos muito mais da natureza do que ela precisa de nós. E toda e qualquer tentativa de agir contra isso seria um tiro em nossos próprios pés. E você, o que achou do vídeo? Conte nos comentários. Até a próxima!